Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Palavra de Deus nesse 24º domingo do tempo comum nos recorda da profecia que o profeta Isaías recebeu e assim a fez pública da parte de Deus, falando sobre a vinda do Messias. Mas não só isso. Entre 600 e 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías profetiza que este Messias não viria como os judeus o esperavam, glorioso e reinante, mas viria como o homem das dores, o homem do sofrimento, o homem que será levado ao julgamento injusto, o homem que será destruído na carne para nos salvar. O Evangelho, o Santo Evangelho deste domingo, mostra como é que esperavam o Messias. Aqui está a figura de São Pedro, um homem que, convivendo com o Messias, ainda não reconhece que o Messias devia sofrer tudo aquilo que ele disse que devia sofrer, tudo aquilo que sofreria logo mais. E então Jesus vai dizer: aquele que se opõe ao projeto de meu Pai, de que eu venha, de que eu sofra, de que eu por amor me entregue, este faz o papel de Satanás. Aqui não lembremos só de Satanás, aquela pessoa, aquele anjo perdido que procura perder toda a humanidade, mas lembremos também da palavra Satanás. Significa também acusador, adversário. Então, aquele que se coloca contra o projeto de Deus torna-se também um participante, um adversário contra Deus. Jesus ilumina os apóstolos e diz: sou eu que devo sofrer tudo isso, sou eu que devo passar por tudo isso para depois, ao terceiro dia, ressuscitar. E Pedro vai dizer justamente isto, que não deixarão, que não abandonarão e que não deve acontecer nada disso. E Jesus o repreende publicamente, diante de todos. E, como já dizia, repete: vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, e sim como homens, como os homens. E então Jesus vai nos dar aquela noção essencial para chegarmos à vida eterna. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, este vai salvá-la. Aqui o Senhor coloca esta contraposição. Aqueles que querem viver muito bem e regaladamente nesta vida, aqueles que não querem se preocupar nem com o Evangelho, nem com o Cristo, aqueles que não obram as obras do Pai, estes vão perder a sua vida, ou seja, vão perder a vida eterna. E aqueles que perdem a vida, aqueles que se desgastam nesta vida por Cristo e seu Evangelho, estes serão salvos. Aqui nos vem a leitura que ouvimos do capítulo 2 da carta de São Tiago. Esta carta que o herege Lutero mandou tirar da Bíblia, dizendo: isso é uma epístola de palha, isso não tem nenhum valor. E São Tiago é bem claro: quem diz que tem fé, mas não demonstra pelas obras, não tem fé alguma. Porque a fé sempre, se é verdadeira, ela é operante. Operante significa aquele que busca o que fazer por sua fé, busca viver a sua fé. E não basta dizer: eu faço e Deus sabe. É necessário mostrar na prática. E esse mostrar na prática são as obras. São Tiago vai dizer, como nós bem ouvimos: do que adianta dizer quando vê um pobre: vai tranquilo, come, Deus vai cuidar de ti. Se nós não cuidarmos deles, se nós não lhe dermos alimento, se nós não cuidarmos daqueles que precisam. Aqui
Não se trata de fazer o que muitas vezes se faz, ideologia com os pobres, mas se trata de, na prática, atendê-los, porque o Evangelho nos manda. Há poucos dias atrás, alguém me dizia, sempre por volta das 4 da tarde, eu me coloco em oração, mas muitas vezes sou interrompido porque alguém toca a campainha. E alguém dizia, essa mesma pessoa, esta gente não tem o que fazer, passa só pedindo na casa dos outros. Que fé tem esta pessoa? Nenhuma. Não tem fé nenhuma. Aquelas orações, aquele debulhar do terço, aquela oração, outra que faça, não tem nenhum valor. É simplesmente conversa fiada. E nós temos que dizer isso bem claro. Mesmo em nossas paróquias, quando precisamos de qualquer coisa, de qualquer obra de caridade, de qualquer ajuda, são 2 ou 3. O resto encontra todas as desculpas e motivos para não fazer as obras. Vive uma fé que nós chamamos intimista. Meu Deus, minha igreja, minhas orações. Mas na prática não se traduz em nada. Absolutamente nada. Olhemos as gerações anteriores a nós. Quantas obras, quantas santas casas existem no Brasil? Por quem foram feitas? Pelos católicos, pelos verdadeiros cristãos. Hoje estão todas morrendo. Quantas visitas aos doentes, quantas visitas aos pobres, quanto alimento era distribuído e ninguém ficava mais pobre, porque Deus repõe tudo aquilo que damos. E hoje nós esperamos não em Deus. Hoje nós não confiamos na divina providência, nós confiamos num outro Deus chamado Estado. O Estado deve fazer, o governo deve fazer. Eu já faço a minha parte. Nós já não temos mais o Deus verdadeiro entre nós. Temos sim um Deus Estado, um Deus patrão, um Deus o rico, Ele que faça, eu não posso. E aqui vai se mostrando que tipo de fé vivemos. Realmente dependentes da divina misericórdia, como pobres que somos, ou nos achamos tão pobres que não podemos acolher o mais pobre que nós. E aí lamento dizer, realmente, se assim vivemos, somos miseráveis, miseráveis, porque não temos nem Deus, por mais que rezemos, por mais que debulhemos terços. São Tiago vai dizer bem claro, se nós não lhes dermos, aqueles que nos pedem, o necessário ao corpo, o necessário ao vestir, resumindo, as obras de misericórdia corporais, que são os critérios pelos quais o Senhor vai nos julgar. Se nós não lhes dermos aqueles que nos pedem, então esta fé é morta, porque não é operante, porque não gera. E digo bem claro, uma fé morta é pior do que não ter fé. É pior, porque dá aquilo que chamamos o contra-testemunho. Se diz cristão, mas vive pior que um pagão que faz obras. Então aqui o Senhor diz, quem quer ser meu discípulo tem que negar a si mesmo. Não só aquilo que nós chamamos os maus impulsos, os pecados e tudo mais, mas também o negar-se a si mesmo, o tirar de si para dar. O tirar de si para dar. E portanto aí vai negando a si mesmo. Eu tenho o direito de ter isto, mas por amor a Cristo vou dar a quem precisa, vou atender a quem precisa. Esta hipocrisia que o Senhor tem nos alertado nos últimos domingos, do dizer que vive de um modo, mas viver de outro, esta hipocrisia se demonstra pelo modo como vivemos, bem claro. Não só nós nos fazemos discípulos e filhos de Satanás e não do Pai, mas pior ainda,
Nós damos o contra-testemunho. Quantas vezes nós olhamos o nosso país, que se diz o país com o maior número de cristãos do mundo. Isso aqui devia ser um paraíso. E por que não é? Porque nós dizemos que a culpa é do outro, não minha. É o outro que faz o mal. Aqui também temos que lembrar que a nossa fé, ela não é para um cantinho da nossa vida. A minha fé, dizem alguns, se exerce no domingo. Não, a nossa fé se exerce em todas as atividades. Aqui está a diferença. Quero aqui trazer um ponto que encontrei esta semana, de forma muito bem resumida. Estamos em época de eleições. O cristão vota, portanto, o cristão é responsável por aquilo que nós temos no nosso país. Sim, porque o voto mal dado, o voto dado a discípulos e filhos de Satanás, significa que nós aprovamos e nós nos tornamos participantes desta obra das trevas. Trago aqui um pequeno texto, não sei dizer se é de um leigo ou de um sacerdote, creio que seja de um leigo, que resume muito bem a situação em que vivemos. Diz ele: hipocrisia de alguns cristãos. Os cristãos oram, rezam para Deus livrar a igreja da perseguição nos países comunistas. E o que faz? Vota em comunista, vota em socialista. O cristão ora, reza pedindo a expansão do evangelho, mas votam em candidatos que querem fechar igrejas. Fechar, taxar, destruir igrejas. Cristãos que oram, rezam contra o aborto, mas votam em candidatos que em seus programas de partido e governo aprovam o aborto e que querem matar os inocentes já no ventre da mãe. Cristãos que oram, rezam, se compadecem por aqueles que são vítimas dos vícios das drogas, mas votam em candidatos que querem a liberação das drogas. Cristãos que oram por suas famílias, que veem que as famílias estão sendo destruídas dia e noite, pelos meios de comunicação, pelos governos e tudo mais, mas votam em candidatos que querem acabar com as famílias. Cristãos que oram, que rezam pelos seus filhos e que dizem: o mundo está mal, mas vão lá e votam em partidos e candidatos que implantaram e querem implantar ainda mais a ideologia de gênero. Para quem não sabe, é dizer para crianças inocentes que tanto faz o que tu quer ser, homem, mulher, bicho, qualquer coisa. Estes mesmos candidatos e partidos dizem que pedofilia, ou seja, o abuso sexual de menores, não é crime, é doença, e votam neles. Vejam o nível de hipocrisia em que nós vivemos. Vejam o nível. E então aqui, como a lista é muito mais longa, mas aqui como podemos ver o Senhor chamando o próprio Pedro: Satanás, tu faz as obras das trevas. Tu não quer que o projeto de Deus vença, portanto tu te torna um Satanás também. E aí podemos dizer, há tantos, vamos colocar no plural, Satanases, quanto aqueles que apoiam tudo isso. E não adianta dizer que não apoia, se vota em gente dessa forma. E por que isso é importante? Porque nós, repito, nós cristãos votamos, temos a obrigação de votar porque amamos o nosso país. Um verdadeiro cristão ama seu país, ama sua família, ama sua igreja e, portanto, deve buscar o que há de melhor. E se não há o melhor, pelo menos aquele ou aquela candidato que não vá contra a obra de Deus. Sem isto, nós estamos dando o poder ao anticristo, o poder ao demônio, e depois nos queixamos. Aqui está este ponto, claríssimo. A fé se traduz em obras. O Senhor, quando for nos julgar, quando nós nos apresentarmos ao julgamento,
vai dizer muito bem: te reconheço como cristão, te reconheço porque tu foste assinalado com o batismo, mas as tuas obras quais são? São obras dignas de meu pai? Ou tu, durante a tua vida, escolheu outro pai, o demônio? Portanto, não há ambiente, não há momento na vida humana em que um cristão não deva colocar aquilo que deve ser sal da terra, ser luz do mundo. É aqui que o Senhor vai nos perguntando, é aqui que o Senhor vai nos tocando e dizendo: de nada adiantam as tuas orações se as tuas obras são contrárias. De nada adiantam o ter Senhor nos lábios se tu não tem no coração. Então aqui devemos todos nós, sem exceção, passar pela conversão diária, verificar quais são as obras que fazemos, se são obras dignas do Pai ou, infelizmente, já escolhemos outro Pai. O Senhor misericordioso, Ele espera a nossa conversão diária e nos dá todas as condições de mudarmos, para que então já vivamos aqui na terra uma antecipação de como será a vida eterna. E isso tudo que há pouco comentei, li sobre as atitudes, isto infelizmente até mesmo entre sacerdotes que deveriam ter o discernimento, acontece. E não têm discernimento porque estão cegos pela ideologia, estão cegos pelo poder. E então aqui nós devemos nos perguntar: a quem eu sirvo? A quem eu sirvo? A quem eu digo amar? A quem eu procuro não trair? Que o Senhor nos ajude para que seja o nosso amor exclusivo ao Senhor das dores, que nos convoca a tomar a cruz nossa de cada dia, renunciar a si mesmo e segui-lo. Porque somente aqueles que fazem isto, somente a estes, Ele garantiu que não os abandona e ajuda a carregar a cruz. É aqui que se revela o Senhor, que é justiça e bondade, amor, compaixão. O Senhor que realmente defende os humildes, os oprimidos, os verdadeiramente humildes e oprimidos. É o Senhor que nos convoca a caminhar na terra dos vivos, não nesta terra de mortos em que vivemos. Este Senhor que nos convida, que nos convoca, que nos chama amorosamente a viver na terra dos vivos, quer que nós o levemos a toda parte, porque Ele diz que então teremos vida e vida em abundância, vida plena. Invoquemos o Senhor diante de nossas lutas, invoquemos o Senhor diante dos períodos em que vivemos, de tantas crises morais, políticas, sociais, mas não deixemos de fazer a nossa parte, não deixemos de votar como cristãos, como filhos do mesmo Pai. Que assim o Senhor nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.